Boa tarde, sejam todas e todos muito bem-vindos. Como medida de acessibilidade, farei a minha audiodescrição. Meu nome é Clarissa Amorim Pereira, sou mulher, branca, olhos castanhos, cabelos castanhos claros, compridos, lisos. Estou com uma camisa vermelha, me encontro na sala da Escola Judiciária Eleitoral aqui do Tribunal Regional. Atrás eu tenho uma parede branca, aparecem 2 quadros, creio que seja isso. Agradeço a participação de nossas convidadas em tão importante debate. Lembrando desde já o público que nos assistem, que podem formular questionamentos, perguntas pelo chat, que passaremos às nossas convidadas. De imediato, passo a palavra à nossa diretora-geral, Ana Gabriela Almeida Veiga, para proceder à abertura do evento e a apresentação de nossas convidadas. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todas e a todos. É uma honra, uma satisfação muito grande receber na nossa sala de estar virtual tão ilustres figuras femininas, convidadas tão especiais. Mas antes eu preciso, como medida de acessibilidade, me identificar. Sou uma mulher branca, com cabelos lisos castanhos compridos, olhos castanhos, vestida de preto e falando do gabinete onde eu trabalho no TRE, o gabinete da DG. Tem computadores atrás, paredes com quadros. E a live de hoje tem por objetivo ouvir, na forma de um bate-papo, as experiências profissionais de 3 mulheres expoentes de diferentes áreas, que vão nos contar como é que foi sua trajetória profissional até ocuparem os atuais espaços de liderança. Também vamos conversar sobre as vantagens de termos mulheres nesses espaços. Mas, antes de mais nada, eu vou apresentar o currículo das nossas debatedoras. Nós temos conosco hoje a desembargadora eleitoral Carmen Cogo Rodrigues, que é mestre em Direito Constitucional Contemporâneo pela Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, e mestre em Direitos Humanos pela Universidade do Minho, a UMinho. Especialista em Direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e advogada atuante, componente de conselhos e da Câmara da OAB, e professora universitária. Temos também a doutora Caroline Bueno, engenheira de materiais, mestre e MBA em Desenvolvimento de Produtos, Gerenciamento de Tecnologias, Gestão de Processos e Equipes Multidisciplinares. Ela é Product Owner da Gerdau de Novos Produtos, e líder do Programa de Afinidade de Gênero, que comporta também de lideranças de mulheres e de parentalidade. E ela atua como pesquisadora sobre felicidade no trabalho e segurança psicológica. E temos também a doutora Ilana Tromka, diretora-geral do Senado Federal, mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Unidade Católica do Rio Grande do Sul. Especialidade em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e cofundadora da Frente Parlamentar do Programa Antártico Brasileiro, cofundadora do Grupo Mulheres do Brasil, seção do Distrito Federal, idealizadora do Programa de Assistência a Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Econômica em decorrência de violência doméstica. E, bom, teria bastante a falar sobre a importância de debatermos esses temas e da importância das nossas debatedoras, mas eu não quero tirar o espaço delas. Eu só lamento que eu não vou poder ouvi-las até o fim, em razão do aparecimento de algumas questões urgentes para resolver, mas eu não podia perder a oportunidade de prestigiá-las. Então, em nome do desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa, presidente do TRE do Rio Grande do Sul, eu agradeço a presença de todas. E devolvo a palavra à Clarissa. Boa tarde. Temos aqui 4 mulheres que ocupam cargos de liderança com poder decisório que impacta na vida de muitos dentro da organização. A doutora Ilana, no Senado, a desembargadora Kali, no Pleno do Tribunal, Caroline Vaz Bueno, da Gerdau, e Ana Gabriela, nossa DG no Tribunal. A Comissão de Participação Feminina realizou uma pesquisa voluntária em agosto do ano passado para ouvir dos seus servidores e servidoras as impressões sobre a ocupação de cargos de liderança por mulheres. E alguns aspectos tabus, como, por exemplo, a crença de que homens são mais preparados para liderar. Eu convido a gente assistir a um vídeo elaborado pela a EGE, que retrata parte dos resultados da pesquisa.
Eu gostaria de acrescentar que faltou a doutora Ilana, é doutoranda em administração de empresas na EESP da FGV de São Paulo. Dando seguimento, quem quiser saber mais sobre essa nossa pesquisa, ela está publicada na intranet, na internet, na página da comissão. Sugestões, críticas serão muito bem-vindas. Encaminhe e-mail para a gente. Lembro mais uma vez que as perguntas podem ser direcionadas pelo chat, que passaremos às convidadas. Agora gostaria de ouvi-las. Vocês confirmam que lugar de mulher é onde ela quiser? Como se deu a trajetória de vocês para chegarem nessas posições? Que desafios tiveram que superar? Podemos começar pela Caroline? Olá, pessoal. Boa tarde. Como medida de acessibilidade, então, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanho avermelhados, de olhos escuros. Eu estou usando uma camisa de estampa geométrica entre tons de cinza e de creme. Estou usando um batom vermelho. Estou aqui na minha casa e ao fundo tem uma porta deste lado, um espelho ao fundo e alguns nichos em laranja aqui em cima. Bom, dando sequência, então, ao comentário que a Clarissa fez, né? Eu acredito muito nessa frase, que lugar de mulher é sim onde ela quiser. E quando a gente traz isso para mim soa muito forte como um processo de escolha. Então, se o lugar de mulher é onde ela quiser, ela pode ter o direito também de escolher onde ela vai usar os seus talentos, onde ela vai colocar a sua criatividade para gerar valor. E esse valor ele pode estar em algum lugar da sociedade, seja ele dentro da sua casa, no mercado de trabalho, e no setor político, no setor público, mas desde que isso seja uma escolha dela. Então, acho que às vezes isso é mal interpretado como, mas então, e se eu decidir ficar em casa? Se isso é uma escolha sua e você está exercendo com todo a sua integridade, esse papel está tudo certo. Então, acho que o primeiro lugar é esse, o lugar de mulher é onde ela quiser, desde que ela tenha essa escolha, né? E é por isso que a gente vem falando tanto disso. O que eu vou falar da minha trajetória? No meu caso, meu lugar de fala é de uma engenharia. Então, eu escolhi engenharia de materiais pela proximidade com química. Realmente, eu sempre tive uma aproximação às áreas de exatas, desde pequena, e nunca me foi vedado ou aconselhado não chegar lá. E eu sempre tive um sonho de ser cientista, sempre gostei da área da pesquisa, e fui atrás de entender o que era engenharia de materiais. E aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul ainda era um curso novo, quando eu comecei a faculdade. E eu acho que ali, quando a gente está iniciando a faculdade, eu não tive tanta dificuldade, porque por mais que era uma maioria de homens, eu provei a minha competência e resultados por um vestibular igual a todos, e competência e resultado não tem gênero mesmo. Mas a gente começa a sentir dificuldade na época quando eu fui procurar estágio. Então, isso era 2005, mais ou menos, já vai fazer daqui a pouco, já faz 15 anos isso. E muitas das vagas na época eram explicitamente dedicadas ao público masculino. Então, isso já reduzia bastante o nosso escopo. E eu passei 2 anos tentando achar uma vaga de estágio na minha área. E, finalmente, quando eu passei num processo seletivo, era o processo seletivo da Gerdau, eu iniciei na empresa, estou há 15 anos lá. Eu passei para 2 vagas, então passei para a vaga industrial e passei para uma área de apoio comercial. Eu tinha uma opção de escolha e, para mim, estava muito claro que eu deveria ir para a área industrial, onde, naquele momento, eu entendia que o meu aprendizado ia ser maior. E eu fui taxada de maluca, né? Imagina, uma coisa é a gente estar falando de fabricação de polímero, de fabricação de cosmético, eu fui para o chão de fábrica de fabricação de aço mesmo. Então, assim, era assim, capacete, óculos de proteção e botina e barra de aço passando a 1000 graus ali no equipamento. Mas ali eu tive um aprendizado muito grande, eu fiquei 5 anos naquele local, fui contratada nessa mesma área, e isso me levou a trabalhar com desenvolvimento de produtos. Então, eu fiquei quase 10 anos trabalhando em pesquisa e desenvolvimento, era um sonho que eu tinha, consegui concretizar ele,
E o segmento onde eu trabalho na Gerdau, ele é o segmento ligado à indústria automotiva. Então, já é um segmento também majoritariamente masculino. E aí a gente começa a verificar, assim, alguns desafios, né? E eu sempre, quem me conhece, se estiver aqui, vai lembrar disso, mas esse batom vermelho que eu tô hoje com uma camisa, eu passava com ele de jaleco e capacete no meio da área de produção, porque essa sou eu. E, mas por que você se arruma assim? Essa sou eu, não tenho por que desfazer da minha pessoa só porque agora estou usando EPIs e estou no chão de fábrica. Então, sempre tive isso. E no meio automotivo, muitas vezes eu sou essa única representante de mulheres. Eu tenho um filho de 4 anos que me acompanhou agora na pandemia, praticamente todo em casa. E muitas vezes eu tinha reunião com grandes montadoras no Brasil, era cerca de 10 homens assim na tela, e eu. E aí meu filho entrava, e aí a gente vê que as coisas começam a gente tem esperanças de que no futuro seja melhor, né? Ele olha para aquela tela e pergunta: mamãe, por que não tem titias nessa união? Então, meu filho, a mamãe está fazendo um esforço para que isso seja diferente, né? Então, às vezes, quem escuta isso de fora diz: mas parece mimimi, né? Não tem nada a ver, é só você dá conta. E, de fato, competência e resultado, de novo, é a gênero, não é essa a questão. Mas a gente fez um exercício muito bacana, que foi trazer para um grupo desses de discussão de mulheres uma cadeira vazia e desafiar um homem que sentasse a discutir o tema conosco. E aí depois a gente conversou com ele, perguntou para aquele líder qual foi a reação. E ele disse: eu me senti vazio. Eu olhava para os lados e eu não pertencia, porque eu não via alguém semelhante. Então, acho que quando a gente está falando aqui da nossa trajetória e o quão importante é a gente estar repetindo que lugar de mulher é onde ela quiser, é para que a gente possa trazer diversidade, não só de gênero, mas de raça, de outros estereótipos físicos e orientações sexuais, para que a gente olhe para o lado e a gente sinta também essa sensação de pertencimento que faz com que a gente floresça o nosso melhor. Ótimo, muito obrigada. Gostaríamos de ouvir a doutora Ilana? Olá a todos e a todas. Por uma boa medida de inclusão e acessibilidade, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou Ilana Tromka, uma mulher branca de 48 anos, tenho cabelo castanho claro, olhos castanho claros, nesse momento estou maquiada, com um batom também claro, uso brincos dourados e uma corrente também dourada. Estou com um vestido, o que aparece na tela é a parte de cima do vestido, que é preto, com uma estampa branca. Eu estou na minha casa, atrás de mim aparece uma parede com um quadro de moldura branca e pintura colorida. De outro lado, um balcão com alguns adornos. Eu começo parabenizando por essa ação de autodescrição, porque eu acho que o que tem todos os grupos minorizados é a necessidade de ação. E é a partir disso que eu respondo à pergunta da Clarissa, dizendo sim, que lugar de mulher é onde ela quiser, mas nós devemos entender que há todo um direcionamento social para que se queira um lugar e não outro, né? Para que essa profissão seja de mulheres, ou para que aquela profissão seja de homens, e no relato que acabamos de ouvir da doutora Caroline, ela deixa isso bastante claro, né? Então, sim, o lugar de mulher é onde ela quiser, mas nós precisamos trabalhar para que a sociedade não queira direcionar as mulheres para aquele lugar onde ela deseja, independente do discurso que de lugar de mulher é onde ela quiser. Eu acho que é esse o nosso desafio, né? Não é tanto o nosso exemplo pessoal, porque quando falamos pessoalmente, falamos aqui de mulheres que provam que estão onde elas querem. E por isso que estão aqui falando como mulheres no comando. Mas, diferente de nós, tem várias outras que talvez tenham a mesma capacidade, o mesmo desejo e a mesma vontade, mas que não conseguiram, como nós, chegar onde chegamos. E eu acho que essa é a função de quem chegou, é entender, a partir da nossa vivência e do caminho que trilhamos, o que podemos mudar nesse caminho para que seja mais fácil
para as outras chegarem. Né? Então, claro que o lugar de mulher é onde ela quiser, e onde ela quiser significa, inclusive, dentro da sua própria casa, sendo do lar. Mas a questão não é tanto a vontade individual da mulher, mas o direcionamento social para que as mulheres ocupem estes ou aqueles lugares, e para que os homens ocupem estes ou aqueles lugares. Em relação à minha trajetória pessoal, eu saí do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha, vai fazer 24 anos, né, para fazer um concurso numa cidade que eu não conhecia, que era Brasília. Né, e eu sou da área de comunicação originalmente, que é uma área bastante vocacionada para o público feminino. Né, e à medida que eu fui crescendo na minha carreira, eu fui descobrindo que essa vocação diminuía à medida em que eu subia na pirâmide organizacional. Eu sou diretora-geral do Senado Federal, vão fazer 7 anos. Eu costumo dizer que, se por um lado eu faço parte de uma instituição onde, como sempre disse o presidente José Sarney, o Senado é um matriarcado, e até hoje eu não descobri porquê, mas isso é verdade, desde a transição do Senado do Rio para Brasília, a transição do Senado do Rio para Brasília foi comandada por uma mulher, na Constituinte de 88, a secretária-geral da mesa era uma mulher. Eu nem sequer sou a primeira mulher diretora-geral do Senado, talvez eu seja a mulher com mais tempo de gestão, mas não sou a primeira. Né? Então, sim, o Senado tem alguma característica muito própria, em que mulheres, mesmo sendo minoria em termos de servidores efetivos, galgam postos com uma certa tranquilidade. Por outro lado, quando eu olho para o meu meio, nós temos um grupo aqui de diretores gerais de entidades públicas federais. Eu, em geral, sou a única mulher. Mas essa altura do campeonato, eu sou a mulher com mais experiência e a que tem mais tempo de chefia e de comando. Eu costumo dizer para os meus colegas que eu posso ser sozinha, mas que a cabeceira da mesa é minha, né? E que eu conquistei essa cabeceira da mesa, porque eu estou na minha 4ª gestão de presidente no Senado Federal. Né? Eu estou no meu 4º presidente, e vocês devem todos imaginar que o meu cargo é um cargo muito voltado para a política, né? Porque eu sou diretora-geral do Senado Federal. Então, o que eu digo a eles é que sim, eu sou a minoria. Em geral, uma imensa minoria, ou uma minoria bastante solitária, mas que quem conquistou aquela cabeceira fui eu, e que nesse momento a pessoa que pode passar as experiências, pode passar os experimentos, pode passar as vivências sou eu. Então, que a despeito de eu ser a única mulher naquela mesa e naquela sala, é a minha experiência que pode orientar o trabalho dos outros. E muito recentemente, todos vocês acompanharam as manifestações de 7 de setembro, em várias capitais, uma delas Brasília, que foi muito bem coberta, e havia um grupo de crises, né, que nós éramos 25 e, obviamente, eu era a única mulher, né, porque era um grupo de segurança pública, que é uma outra área também bastante vocacionada ao gênero masculino. E essa altura do campeonato, eu confesso para vocês que isso, para mim, tanto fez como tanto faz. Né? Tanto que quem representava as entidades da Praça dos Três Poderes, que eram um possível alvo de invasões, era eu, a despeito de todos os diretores gerais do TCU, da Câmara, do TSE e do Supremo serem homens, né? Então, quem falava pelo grupo era eu. Então, eu acho isso, acho que a gente tem que lutar, não contra as nossas, acho que sim, somos todas vitoriosas e chegamos aqui, mas precisamos fazer que o caminho seja mais suave para as próximas, e mais do que isso, porque senão bastava que eu trabalhasse no Senado, a doutora Caroline trabalhasse na Gerdau, a doutora Kathleen trabalhasse no TRE. Nós precisamos mudar um entendimento social ainda presente, não tão veiculado, ou seja, não tão falado, mas ainda pensado, de que lugares nós podemos ocupar na sociedade. Ótimo. Muito obrigada, doutora Ilana. Vamos ouvir as considerações da doutora Kalin? Com a palavra, doutora. A senhora está com o microfone desligado. Isso. Isso.
Bom, boa tarde a todos e a todas. Por uma atenção às medidas de acessibilidade, eu vou me fazer a minha descrição. Então, sou uma mulher branca, cabelo castanho claro, olhos claros, estou com batom vermelho, uso uma blusa pink, estou na minha casa, no escritório. Atrás de mim tem uma parede clara, e eu acho que é isso. Bom, eu quero cumprimentar as minhas colegas de live, agradecer à equipe do TRE e ao nosso presidente, o doutor Armínio José Abreu da Rosa, por lembrarem do meu nome. Fico extremamente honrada e agradecida por estar aqui podendo debater com essas mulheres, né, com uma carreira tão brilhante, que tem uma representatividade grande hoje na nossa sociedade. Então, para mim, acho que a gente sempre cresce nesses processos, e dizer que parabenizar pela sensibilidade da iniciativa, principalmente nesse período que para nós aqui no Rio Grande do Sul é muito caro, né? A gente está em setembro. Então, setembro é o mês farroupilha, digamos assim, e nesse ano está se comemorando o bicentenário do nascimento da Anita Garibaldi, que é uma das figuras femininas que representa a afirmação dos direitos das mulheres, o empoderamento de gênero, né, e a participação das mulheres nos mais variados e improváveis espaços. E ontem também aqui quero fazer uma menção, que ontem saiu a lista da Times, e dentre as 100 personalidades mais influentes está a Luísa Trajano, né, que é a presidente do Grupo Mulheres do Brasil. Então, é uma honra também, e eu gostaria de aqui já aproveitar e fazer essa homenagem a ela também, que é uma mulher superativa, empoderada, que vem trabalhando em questões de ponta no Brasil, nesse processo de pandemia. Então, é extremamente gratificante, eu me sinto representada nessa indicação dela, e estou muito feliz, né? Então, esses processos que a gente tem de abertura, possibilidade de fala, e por isso eu parabenizo pela sensibilidade, são essenciais para ampliação da participação feminina, como falava a Ilana. A gente tem que tentar pavimentar e facilitar o caminho para as próximas. E aqui eu lembro das pessoas, das mulheres que eu me inspirei, e todas as mulheres que vieram antes de mim, né? É muito mais que um agradecimento, elas serviram para que eu pudesse pavimentar meu caminho, para que eu pudesse elas tornaram mais fáceis as minhas escolhas. De certa forma, com o que elas passaram, eu consegui, com a vivência delas, eu sofri menos. Eu tive não foi tão dolorosa por vezes o meu acesso às conquistas, as minhas batalhas foram menores, porque eu já tive quem batalhou nesse processo, né? Se a gente pensar e olhar para trás, e vai ver que foram tantas as dificuldades, a gente vive num processo que existe um modelo social patriarcal, e isso não tem como se negar, com vertentes culturais que fragilizam, de certa forma, a participação da mulher em alguns casos. Se eu olhar para trás e pensar em quem foi a primeira advogada, né? Como é que as mulheres surgiram no sistema jurídico? Como foi a vida dessa primeira mulher, né? Como ela conseguiu se estabelecer? Foi fácil ou não foi? Então, assim, respondendo, o lugar de mulher é onde ela quiser, sim, eu aprendi assim, eu acreditei nisso. Então, para mim, foi fácil, e em alguns momentos não foi fácil. Não foi fácil, eu cheguei no Rio, em Porto Alegre, eu sou da fronteira, né, e também quem me escuta sabe que eu saí de São Borja, mas São Borja não saiu de mim, então eu tenho um sotaque bem forte. Eu cheguei fiz faculdade em Santo Ângelo, não conhecia quase ninguém em Porto Alegre, não tinha vinculação nenhuma com o meio jurídico aqui, mas eu tinha uma experiência do movimento estudantil, que já tinha me ensinado que desistir não era opção,
Eu fui a primeira mulher representante estudantil, presidente do centro acadêmico na minha universidade. E eu viajei o estado, viajei o país levando essa bandeira. E eu era, na grande maioria das vezes, a única mulher presidente. Em um movimento que eram poucas as mulheres que participavam, menor ainda era o número daquelas que tinham uma vida acadêmica, que tinham um poder de decisão, né? Então, como apaixonada pelo direito e já talvez imbuída, e a nossa geração já foi uma geração de romper barreiras, e com mais respeito também, porque eu não posso me queixar que os meus colegas não tenham me possibilitado e oportunizado que eu me desenvolvesse nesse processo. Ao contrário, e muitas vezes eles tiveram que se adequar a mim, como em outras situações eu também tive que me adequar, porque nós vivíamos as diferenças, nós aprendemos com as diferenças, e isso me fez com que eu crescesse muito, e isso refletiu na minha carreira posteriormente. Então, chegando em Porto Alegre, num primeiro momento, né, eu me formei em 99, e eu me mudei para Porto Alegre, não conhecia ninguém aqui, mas logo depois de feito o exame de ordem, eu conheci a doutora Neuza Mourão, na época secretária da OAB, e eu fui reclamar de alguma coisa para ela que eu não me lembro mais o que era, e ela me disse assim, ó, tu não quer participar de uma comissão da ordem? E eu pensei, mas se não, tu tem um perfil, tu tem perfil para isso, tu tem que ajudar, tu tem que te envolver. E talvez em função daquele pós-movimento estudantil, eu me senti totalmente acolhida em casa na OAB. Chegando lá, ela me perguntou qual das comissões eu queria participar, eu optei pela Comissão da Mulher Advogada. Na época, a presidente era a doutora Carmen Mazardo, que naquela época já defendia a questão da implementação de ações afirmativas para a garantia da participação da mulher na OAB. Que agora, em 2015, né, houve a aprovação do plano de valorização, e com a aprovação, a necessidade de 30% de gênero, né, nas eleições. E agora, em 2020, foi aprovado a paridade, ou seja, a partir das próximas eleições, nós teremos a paridade dentro da OAB. As chapas têm que ter 50-50 e 30% de advogados negros, né? Então, talvez influenciada também nesse processo, depois, mais adiante, influenciada pela doutora Neuza, eu me candidatei para o Conselho Deliberativo da OAB-Prev. Fui a advogada a mais nova e a mais votada, ou seja, que foi uma surpresa para mim, eu não estava esperando aquilo, mas eu gostava, eu me envolvi, eu tive espaço na OAB-Prev, eu tive que estudar, aprendi muito com eles. E aí foi a minha vida, eu costumo dizer que a minha vida na OAB, a minha vida acadêmica, a minha vida profissional e a minha vida institucional, elas caminham de mão dadas, né? É muito... Eu cresci praticamente profissionalmente dentro da OAB, mesmo no período que eu fui fazer o mestrado fora, da dupla titulação, eu continuei vinculada às demandas institucionais e a questão da participação das advogadas, uma maior participação das advogadas na advocacia. Em 2019, eu fui indicada pela presidente do TRE, na época, a doutora Marilene, para concorrer ao cargo de juíza substituta. Para minha alegria, eu fui a mais votada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça. Embora não tenha sido nomeada pelo presidente da República, já me senti extremamente reconhecida e foi uma grande vitória para mim esse reconhecimento pelo órgão especial. Em 2020, foi alterado o sistema, né, de indicação para o TRE, e eu me candidatei para concorrer à vaga de juíza substituta novamente, e nessa oportunidade, né, com a avaliação daí pelo órgão especial, antes pelo Conselho da Magistratura, fui indicada e me sinto extremamente grata, né, por todas as mulheres e também homens que estiveram no meu lado em todo esse processo, desde os meus colegas lá do movimento estudantil, os meus professores,
Então, como a Ilana coloca aqui, eu não... Por várias vezes eu fui a única mulher em uma determinada situação. Eu nunca me senti acolhida por isso, nunca me senti não acolhida por isso, né? Então, mas eu sei que em muitos casos essa não é a realidade. Embora eu possa dizer que qualquer situação de uma possível violência simbólica, eu não tenha me sentido atingida, muitas mulheres se sentem. Então, acho que a nossa obrigação praticar a sororidade, né? E aqui digo como a Luísa Trajano vem fazendo, como tantas outras mulheres, e oferecer a nossa contribuição para um mundo melhor para as mulheres, mais igualitário. Então, eu acho que nesse sentido é isso. Eu fico muito honrada também, assim, por ocupar uma vaga que já foi de tantas advogadas. Depois de 10 anos, eu sou a primeira, depois de 10 anos, eu sou a primeira advogada, né, a desembargadora oriunda da advocacia, que assumo a vaga no TRE. Mas antes de mim estiveram lá a doutora Sulamita, né, que é a nossa presidente do IARGS, conselheira da OAB, é uma mulher que eu admiro muito. E eu me lembro como se fosse a primeira vez que eu estive no TRE, na época era presidido pela doutora Liz Helena. Eu jamais imaginava que um dia eu iria concorrer ao TRE. E fui representando a OAB num evento, e ela foi assim, fui super bem recebida por ela, pela Débora e pelo Rafael, se não me engano. Né? E dali em diante, a doutora Luísa é uma mulher excepcional, com uma liderança nata, extremamente empática, né? Então, a partir dali, nós conseguimos realizar vários eventos em parceria. Então, para mim, o tribunal foi... Talvez naquele momento eu estivesse começando a desejar o tribunal, né? Então, é muito importante que a gente possa desejar, que a gente possa ter intenção, o lugar de mulher é onde ela quiser estar, independente de onde seja esse lugar, mas que a vontade dela se faça valer e que seja respeitada. Foi isso assim que eu aprendi em casa, e é isso que eu prego e que eu tento viver hoje em dia. Obrigada. Muito obrigada, doutora Kali. Ótimas reflexões. Desde 2019, a Comissão de Participação Feminina do Tribunal vem monitorando a ocupação de cargos de liderança por mulheres. O índice de ocupação em cargos de nível tático e estratégico é de apenas 20%, considerando que no quadro de servidores somos 51% mulheres. Na visão de vocês, o que pode estar por trás desses números? Podemos começar ouvindo a doutora Ilana? Claro. Bom, eu posso falar dos números do Senado Federal. No Senado Federal, nós somos... dentro dos servidores efetivos. No Senado Federal, a gente trabalha com o seguinte estrato: servidores efetivos, servidores comissionados, terceirizados, estagiários e menores aprendizes. Entre os servidores comissionados, estagiários, menores aprendizes e terceirizados, há uma paridade de 50-50. Nos servidores efetivos, que são aqueles concursados, obviamente, que não há paridade, porque o concurso público não obriga uma cota de 50%. Então, a gente tem 1/3 de mulheres dentro do quadro de efetivo e 2/3 de homem. Já no número de chefias, as mulheres são mais que 1/3, são 35%. Então, elas comem um pouco, né, a questão dos homens. O que eu acho que foi... elas eram 12% há 7 anos atrás, e hoje elas são 35%. Ao que eu atribuo esse crescimento? Algumas ações. Uma delas, e talvez a mais importante, foi a questão da gente ter um plano de licença maternidade, que todas as mulheres, depois da licença maternidade, com ou sem cargo de chefia, podem ficar até os 24 meses do bebê, com uma redução de carga horária para 6 horas, sem redução remuneratória.
né? Então, isso foi bastante importante, porque quando as mulheres tinham filhos, elas normalmente saíam dos cargos de chefia para poder ir para outras posições em que a jornada de trabalho fosse reduzida, né? E uma vez que a gente igualou a menor jornada de trabalho possível, que é 6 horas, para todas aquelas mulheres, até os 24 meses do bebê, deixou de haver um desestímulo à manutenção do cargo de chefia. A segunda questão é o exemplo pessoal da direção geral, né? Quer dizer, obviamente, o fato de ter uma diretora-geral mulher facilita não só a compreensão das dores e das delícias do gênero, né? Mas até abre discussões em que os homens se sentem também mais à vontade, né? Porque passa de ter aquele estereótipo de que para você ser chefe, você tem que ter uma série de comportamentos muito vinculados à questão da masculinidade, quer dizer, eu posso ser chefe sem ser obrigada a repetir aqueles comportamentos. Em uma determinada ocasião, a minha filha menor não tinha aula na escola e não era um feriado nacional, porque ela estudou na escola americana. E eu precisava ir ao Cerzedelo Correia, que é uma escola de governo do Tribunal de Contas da União, fazer um encerramento de um curso. Sem ter outra pessoa com quem deixá-la, eu a levei comigo. Só que quando ela foi sair do carro, ela fez birra e não quis botar o sapato. Então, eu tive que pegar ela no colo. E quando eu cheguei para fazer o encerramento do curso, eu fiz o encerramento do curso com ela no meu colo. No final do curso, então, a gente fez uma avaliação e uma colega disse, além de tudo que eu aprendi no curso, o principal que eu aprendi é que ter filhos não impede ninguém de chegar em lugar nenhum, porque você está com a sua filha no colo, né? Você veio e fez o encerramento com a Clara, que é minha filha menor, no colo, e ali eu aprendi que o exemplo realmente vale mais que 1000 palavras, né? E eu sou... Agora, isso também tem mais 2 questões, antes de eu terminar minha resposta, que eu podia terminar por aqui, que eu acho importante destacar. Primeiro é a questão familiar, né? Para mim, a equidade de gênero começa em casa. Se o som está aberto, e se vocês estão ouvindo um pouco, o meu marido chegou com a minha filha, né? E ele foi buscá-la na escola, e na verdade é ele que leva e busca a minha filha na escola, meu filho mais velho já tem 20 anos. E isso não faz dele um herói, né? É uma divisão de tarefas e de trabalhos que nós temos na minha casa. Pode vir dar oi, Clara, se quiser. Chegou. Ó, essa aqui. Dá oi, filha. Tá bom. Oi, Clara. Oi. Então, é muito importante que essa parceria seja construída desde casa. Primeiro, porque sem ela é muito difícil que a gente galgue postos de trabalho que exigem, sim, dedicação, carga horária maior do que outros que não são de chefia, direcionamento e assessoria superior, que não exigem tanto. Segundo, porque o exemplo é o principal na educação, né? Porque fica difícil eu querer ter um discurso no meu ambiente de trabalho que valorize a equidade, se em casa eu não tenho, se não é esta a realidade que eu vivo, né? E por isso que eu acho que a equidade de gênero realmente começa em casa. Segundo, a doutora Kalin falou da questão de ser mulher na liderança e que ela mesma nunca vivenciou esse tipo de violência. Eu acho que muitas vezes a violência está não em que a gente ocupe ou não postos, mas como nós temos que ser quando ocupamos postos, né? Várias vezes eu já ouvi, para a gente a Ilana é homem, e eu sempre respondo, eu não sou homem. Né? Nós podemos ter relações igualitárias, e isso não significa que vocês tenham que me entender como homem, porque senão vocês me masculinizam para me aceitar no grupo, ou me masculinizam para que eu possa estar, né, num determinado ambiente. Então, a doutora Ilana é diretora-geral e é mulher. Perfeito. Né? Então, isso é interessante, porque, em geral, para nos acolher no grupo diretivo, a tendência é querer que nós nos enquadremos naquilo
que imaginam seja um perfil masculino. E eu até nem sei como dizer isso numa palestra, porque eu nem sei se fica bem, mas eu já tive em ambientes em que eu era a única mulher e que lá pelas tantas queriam falar de puteiro. Eu disse, ei, parou, nós temos muita liberdade, né? Mas as coisas vão até um determinado ponto. E esse é o tipo de conversa que eu não vou participar, né? Então, eu só queria chamar atenção para isso, porque às vezes não é uma violência direta a nós, até porque o cargo que nós ocupamos já inibe a violência direta. Quem vai entrar na minha sala e fazer uma piada machista? Ninguém, porque é completamente sem juízo, né? Mas às vezes a violência está em querer enquadrar você nesse estereótipo masculino. Muito obrigada, doutora Elane. Eu vou passar a palavra à doutora Kalin para fazer as suas considerações. A senhora está com o microfone desligado. Tá, certo. O nosso sistema jurídico, como já vinha colocado, né, ele as raízes, né, são extremamente conservadoras e os valores patriarcais que eles são muito fortes. Mas eu sou um otimista e acho que a gente está num processo, até pelos números, de evolução nesse cenário, que seja em função no judiciário como num aspecto geral, tanto no que se refere à advocacia, à magistratura. Eu vejo que hoje a gente tem, no tribunal nós já tivemos 2 presidentes, hoje se tem uma diretora-geral, a ordem mesmo, hoje a gente já trabalha para as próximas eleições com 50% com a paridade de gênero. Eu vejo que talvez a gente esteja num momento agora que nós tenhamos aprendido a conviver com o diferente, né? E a doutora Carmen Lúcia, num evento há poucos dias atrás, lá em março, num evento da Associação Brasileira de Direito Constitucional, que é presidida pelo Flávio, de Paraná, ela colocava da necessidade da gente aprender a conviver com as diferenças, e o substrato dessas diferenças é que faz o quê? Que a gente possa ter um Estado democrático, efetivamente, né? E talvez nesse processo nós tenhamos que nos irmanar entre nós, através da solidariedade, e em conjunto com os homens, para que a gente possa construir um país melhor, entendendo que sem a participação das mulheres ampla, como já disse também no evento lá de março, que eu assisti, o doutor Humberto Martins, presidente do STJ, da necessidade dessa ampliação, para que nós tenhamos efetivamente um sistema social inclusivo e democrático, né? E hoje nós temos um presidente homem no Tribunal de Justiça, mas concorre uma mulher, a doutora Iris, né? Em eleições anteriores, a doutora Denise já concorreu. Então, acho extremamente valoroso isso. Hoje eu sou a única desembargadora no TRE, mas amanhã talvez eu possa estar abrindo portas para outras, né? Então, acho que assim, é um estado das coisas que a gente tem que ter um trabalho constante e uma vigilância constante no sentido de ampliar a participação das mulheres. Não vejo como, eu sempre lembro do homem médio nessas situações. Às vezes, o comportamento, ele é cultural, né? Ele é agregado, ele vem de um viés que é difícil. Quando eu digo assim, eu era a única mulher e não me sentia não acolhida, mas eu também nunca deixei de ser mulher. Quando eu digo, eles tiveram que muitas vezes, mesmo no movimento estudantil, onde eu tinha vários, eram todos mais ou menos da mesma idade,
a gente estava naquela geração de derrubar barreiras, de romper com os paradigmas que nós entendíamos ultrapassados, e nisso eles tinham que defender os meus direitos também. Como eu poderia ir defender as nossas bandeiras sem defender o meu direito de estar lá? Então, de certa forma, é uma forma de igualar, de possibilitar que a minha colega que está em situação de igualdade a mim também possa ter aqueles mesmos acessos, né? E isso vai refletir num futuro melhor para todos nós. Então, acho que é nesse sentido a gente está num processo de evolução e talvez aqui no Rio Grande do Sul, em especial, porque eu sei que tem outros estados que se tem uma situação muito mais complexa, a gente hoje já se caminha por um processo de maior participação das mulheres. Eu dei uma analisada no diagnóstico da participação feminina elaborada pelo CNJ de 2019, né, que aponta que no nível global, o percentual de magistradas na Justiça Eleitoral no final de 2018 foi abaixo da média dos últimos 10 anos, passando de 33,6% para 31,3%, ao considerar somente os magistrados em atividade. Em relação aos servidores, observa-se que as mulheres têm sido a maioria, tanto em representação, 60,3%, como na ocupação de funções de confiança e cargos comissionados, 50,2%, e cargos de chefia, 48,4%, nos últimos 10 anos. Também conforme o diagnóstico, né, do Conselho da Participação Feminina do CNJ. Então, sendo bem otimista, acredito que a gente agora, nós temos uma diretora-geral, mulher, me incluo também nesse percentual de mulheres para vir fortalecer ao tribunal, e acredito que os nossos dias tendem a ser cada vez melhores. Muito obrigada. Eu passo para a Caroline fazer as suas considerações. E aproveito, tem uma pergunta do chat que tem a ver com o questionamento. O Gustavo pergunta para a Caroline se, pelo seu setor ser uma área ainda eminentemente masculina, se na Gerdau há alguma cota mínima para a contratação feminina no âmbito mundial. Devolvo a palavra. Obrigada pela pergunta também, Gustavo. Eu vou começar, então, com esses números, né? A Gerdau, ela vem sofrendo uma mudança cultural muito grande desde 2018, e a partir desse ano a gente começou a implantar uma área de diversidade, e claro que isso é um caminho, mas eu sempre falo que, para mim, que estou há 15 anos na empresa, eu olho para trás e já vejo grandes avanços. Então, eu sou de uma época que na área de produção eu não tinha nem banheiros, mas hoje a gente tem, assim, toda uma questão estrutural para receber essas mulheres, né? E os nossos números têm crescido, e eu não sei o número global, eu posso verificar aqui e responder isso depois, mas os nossos números no Brasil hoje, nós temos quase um quarto da nossa liderança liderança de mulheres. Falando da liderança como um todo, no ano passado a gente trouxe só a nível de diretoria, nós tínhamos apenas a diretora de área de pessoas, nós temos hoje 4 diretoras mulheres de um ano para outro, então numa empresa cujo turnover é baixo, a gente considera isso um grande avanço mesmo, mas de maneira geral, olhando para esse um quarto de liderança, quando a gente olha uma pesquisa da KPMG de 2020, eles falam que na liderança das grandes empresas de bolsa hoje, a gente tem mais homens chamado John do que mulheres. Então, assim, isso é a nossa realidade. Então, quando a gente olha esses números, assim, é de se chamar atenção. A gente olha para as universidades, quando a gente fala em vestibulares ou provas de concurso público, que não olham gênero, que simplesmente é uma questão de competência e resultado, e a gente tem um equilíbrio maior quando a gente fala da equidade de gênero. Mas quando a gente está falando da questão carreira, isso diminui bastante. E aí, falando de carreira, mulheres na liderança, eu atribuo
3 grandes assuntos que eu acho que a gente precisa falar e precisa explorar. Acho que a gente precisa falar de estereótipos, de vieses inconscientes e da questão de parentalidade. A doutora Ilana falou um pouquinho aqui de parentalidade, né? E eu acho que estereótipos é uma questão muito cultural. A gente não desmancha isso da noite para o dia. E aqui eu não estou fazendo nenhum critério de julgamento, acho que não existe aqui bandidos nem mocinhos. O que existe é uma sociedade que se criou com isso, né? A gente tem essa questão cultural, e para ter uma ideia, né? Saiu um estudo na revista Science de 2017 que ela mostra que até os 5 anos, se você pergunta para uma criança quem é mais inteligente, a menina ou o menino, eles enxergam como o próprio gênero sendo o mais inteligente. Após os 5 anos, a partir dos 6, 7 anos, as meninas começam a dizer que os meninos são mais inteligentes. E por que isso? Se você faz todo um estudo de neurociência, não existem dados para isso. O que existe é uma questão de estereotipar os gêneros, né? Então, assim, você faz experimentos. O que você presenteia às suas filhas mulheres? A gente presenteia as mulheres todas para o cuidado. São bonecas, são... quando a gente faz algo profissional, é algo da área de saúde, vai ser a enfermeira, vai ser a cuidadora. A gente atribui às meninas isso. Aos meninos, a gente oferece o quê? Bola, jogos, oferece tecnologia, brinquedos de montagem, de raciocínio. Então, se vocês forem acompanhar, Lego é uma coisa que sempre se fazia de carros e se oferecia para meninos. Eu brinquei com Legos dos meus primos, não com meus próprios Legos. Hoje a gente tem Lego. Então, acho que quando a gente pensa em estereótipo, é o que a gente está conseguindo transmitir um pouquinho para a próxima geração. É isso que a doutora Ilana falou, como é que a gente traz o exemplo de casa, né? Aqui em casa, meu filho, quando estava com 2 anos e meio, próximo aos 3 anos, e isso é normal de qualquer criança, independente de gênero, eles brincam de preparar comidinhas. E eu comprei uma cozinha para ele. E, nossa, eu fui extremamente criticada. Ele é um menino. Eu disse, tudo bem, e se um dia ele quiser ser chefe? Tem algum problema? E outra, se um dia ele morar sozinho, ele não pode fazer a própria comida? Não se vive só de fast food? E vai fazer a própria comida, vai ter que lavar a louça, vai ter que secar. Então, assim, o quanto a gente reforça estereótipos inconscientemente. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente começa desde cedo a direcionar as mulheres com o estereótipo apenas do cuidado e não oferta para elas o sonho de ser uma CEO, o sonho de ser uma cientista. Então, acho que falar de estereótipos é algo importante. Outro ponto que eu acho importante é a questão dos vieses inconscientes. Então, assim, a gente já passou da época, como a doutora Ilana falou, dos vieses conscientes. Ninguém chega para mim e vai falar que eu estou fazendo mimimi, ninguém chega para mim e vai dizer, Carol, você está falando isso porque agora só se fala de mulher. Ninguém vai fazer isso para mim, gente. Agora, você está naqueles dias, né? Ela está assim porque está naqueles dias. Ninguém fala, mas pensa, né? Mas pensa, ainda é velado. E isso é o pior, eu acho, porque aí não aparece. Então, existe um estudo acho que esse é da Colômbia, do caso Heidi Howard. Então, assim, eles pegaram um currículo, o mesmo currículo, e entregaram para vagas, e era a Heidi e o Howard. E o Howard foi extremamente mais bem avaliado. O quanto era o viés inconsciente de você ter um nome masculino ali? O professor Howard, também do mesmo caso, ele foi melhor avaliado. Então, assim, é o inconsciente da gente ter esse estereótipo de que o homem dá segurança e que a mulher é para o cuidado. Então, enquanto a gente não... E vieses inconscientes é algo que a gente vai formando ao longo do tempo. Então, se eu não tenho uma referência de liderança mulher na minha área, eu penso que eu não chego lá. Então, a gente teve um ponto muito, muito interessante ano passado na Gerdau. Assumiu uma CEO em uma das nossas operações, e ela é uma engenheira da área industrial, ela é mãe de 2 meninas, e aquilo foi muito simbólico, porque muitas das mulheres no início da liderança começaram a dizer, agora eu me vejo como uma CEO, agora eu sei que tem espaço para mim aqui dentro dessa empresa. Então, acho que eu falo de estereótipos, falo de vieses inconscientes, e por último eu falo da questão de parentalidade. E aí eu acho que existem muitas ações que a gente pode fazer, a gente tem trazido esse tema muito forte na empresa também,
Mas, dado que desde que o mundo é mundo, filhos nascem das mulheres. Então, assim, eu fico impressionada quando os homens querem... não só os homens, existem muitas mulheres, infelizmente, que têm esse viés também, de querer entender a maternidade como uma barreira, porque um dia nasceu de uma mulher. Então, assim, isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar mais, o quanto não a maternidade, mas a parentalidade pode ser uma potência nas nossas vidas, e não um empecilho. Eu sou outra pessoa, depois que eu me tornei mãe, eu brinco que eu tenho um MBA de 4 anos em negociação, né? Porque, assim, gente, uma coisa é você dizer para uma criança fase, como a doutora Ilana falou, não quero botar sapato. Gente, não tem o que faça. E aí você encarna aquela mãe que pega no colo, porque não vai deixar o filho andar de pé descalço por aí, e eu vou com ele no colo, entendeu? Eu dou um jeito dessa negociação acontecer. Então, acho que a gente precisa ter uma série de questões de políticas públicas, mas a gente precisa falar mais sobre parentalidade. E eu gosto da palavra parentalidade porque nas empresas que não pertencem ao ambiente público, né, quando a gente fala de licenças, a gente tem uma licença muito pequena para os homens e uma licença um pouco maior, que ainda não é o suficiente para as mulheres, né? E muitas vezes a gente fala em criar políticas de ter um tempo maior de licença para as mulheres, mas isso ao mesmo tempo pode ser um empecilho para que as empresas contratem mais mulheres, mas eu sempre falo da licença parental, porque se a gente dá ao homem também a chance do cuidado com a criança, além dele ter, isso faz bem para vínculo com família, mas isso também dá a oportunidade de que se esse homem também vai ter licença quando pai, essa mulher também, e tá tudo certo, tá tudo igual. O quanto as mulheres ainda passam pela pergunta, você quer ter filhos? Homens não passam por essa pergunta. E aí uma das coisas muito interessantes assim que eu vejo, né? A licença maternidade, seja ela de 4 ou 6 meses, ela é uma licença programada. A menos que, claro, a gente tenha um caso de gestação interrompida, né, de um nascimento prematuro. Mas você sabe quando vai acontecer aquela licença. Então, as empresas elas poderiam tratar muito mais essa licença como uma oportunidade de desenvolvimento de algumas pessoas do que como um empecilho. E muitas vezes você tem licença afastamento por saúde, que são imprevisíveis, e a empresa dá um jeito. Então, assim, a gente reformular a questão da parentalidade, eu acho que é um assunto urgente de todos. É um assunto da sociedade, é um assunto do governo, é um assunto das empresas também. Existe um ditado africano que fala, né, que é necessário uma aldeia para criar uma criança. Quando a gente não dá essa aldeia, a gente tem isso numa mulher sobrecarregada, numa mulher que ainda tem os afazeres da casa, que não tem uma divisão de tarefas dentro de casa, como a doutora Ilana falou, e aí a maternidade se torna um empecilho. Então, acho que esses 3 fatores, eles são bem chaves quando a gente fala de impulsionar a carreira. É trabalhar estereótipos, a questão de vieses e a questão da parentalidade. Obrigada, Caroline. Bem dentro desse tema, nós temos uma pergunta do Diego Castro, que fala, minha esposa, numa entrevista de estágio, foi questionada se ela tinha filhos e se ela pretendia ter filhos. Nunca fui questionado antes de entrar na área pública. Nunca tive esse tipo de indagação. Quer dizer, é bem o que estamos falando. Posso só falar, eu ia falar sobre isso. Eu faço parte do grupo de mulheres de liderança feminina. E uma vez, que são servidoras públicas, uma vez veio lá no grupo uma colega dizendo que estava concorrendo a uma vaga gerencial e que o entrevistador tinha feito essa pergunta, se ela pretendia ter filhos. E se criou, então, no grupo, o que deve se responder nesses casos. Uma colega disse assim, por acaso você é filho de chocadeira? Como disse a doutora Caroline, desde que o mundo é mundo, todo mundo é filho de uma mulher. Uma outra disse assim, responde para ele que você pretende não, mas não com ele. Né? Aí acontece isso, todo mundo ri. E eu disse, não é assim que a gente responde, porque se você responder assim, você fechou a porta para aquela vaga. Você sai, bate a porta e um homem, que nem será perguntado se pretende ter filhos, né, ocupará aquela vaga. Nessas horas, eu acho que a gente tem que buscar o racional, né, e a gente tem que devolver, eu sou judia, e judeu adora devolver pergunta com pergunta, né, dizer, por quê? Você pensa que uma mulher, se tiver filhos, vai produzir menos?
Por quê? Você acha que o período, e eu estou falando de funcionários públicos, contratos que duram 30 anos. Por quê? Você acha que o período da licença maternidade é impactante no desenvolvimento da carreira no serviço público? Né? Por quê? Você acha que o fato de ter filhos impossibilita a mulher para um cargo de gestão? Né? De tal maneira a devolver aquela reflexão, né? Para que aquele que perguntou perceba o absurdo daquela pergunta, né? Então, isso é um caso real, aconteceu, né? E eu tenho um caso real também que é meu, né? Eu tenho a Clara, quando apareceu aqui, quando eu fiquei grávida da Clara, eu fui para o Ministério da Integração, me convidaram para ser chefe da assessoria parlamentar do Ministério da Integração Nacional, quando eu já estava grávida da Clara. E eu disse, então, para o então ministro, o senador Fernando Bezerra Coelho, era o primeiro governo da presidente Dilma. Eu disse, olha, o senhor me convidou, o senhor não sabia que eu estava grávida, eu ficaria muito honrada em aceitar o convite, mas eu lhe dou o direito de retirá-lo. Né, se o senhor perceber que uma pessoa que, e veja, não é o meu órgão, né, eu ia cedida do Senado para lá, uma pessoa que vai poder contribuir 6 meses para a sua gestão, talvez não seja aquilo que o senhor pretende. Ele disse, Lana, se isso for um problema para mim, é mais fácil você ficar e eu sair, uma vez que a minha chefe é mulher. Né, eu fiquei, né, eu fui, e quando chegou a hora da licença maternidade, eu voltei para o Senado. Eu fiquei 6 meses de licença maternidade, 3 meses de licença capacitação, mais 2 meses de férias que eu tinha, e mais os dias do recesso dos bancos de horas. Eu passei 1 ano fora do Senado. Se o fato do Senado ter entendido que a minha opção naquele momento, que foi de cuidar da minha filha e ficar em casa até que ela fizesse 1 ano, era algo que deveria me deixar na geladeira, né? E que eu não tinha mais nada a oferecer enquanto servidora pública, enquanto servidora do meu órgão do Senado Federal, certamente não seria diretora-geral. Né? Então, é necessário que essas questões de maternidade realmente sejam vistas com muita maturidade, por mulheres e por homens, e também institucionalmente, porque eu acho que a maternidade é um momento muito especial da vida da mulher e da vida familiar, e que ela deve ser vivida, e sim, há um período que a amamentação cria um vínculo muito próprio, um vínculo que o homem não conseguirá criar. Né? E sim, é um momento que a mulher deve ser dedicada a isso, e é muito importante. Né? E não é importante só para a mulher e para o seu filho, não, é importante para a sociedade. Né? Uma vez, quando a gente estava discutindo a extensão da licença maternidade para 6 meses, foi uma iniciativa de uma senadora Patrícia Gomes. E uma vez ela estava num debate, e era a época que os Estados Unidos tinha começado a guerra, eu acho que no Iraque, alguma coisa assim, e perguntaram para ela por que nos Estados Unidos não tinha isso, né, num debate, acho que na Fiesp. E ela disse, você acha que se nos Estados Unidos tivesse licença de maternidade de 6 meses, eles vão ficar abrindo guerra desse jeito? Né? Então, não é importante para a mãe, é importante para o bebê, não há mínima dúvida, é importante para a saúde pública, mas é importante para a formação de uma comunidade voltada para a paz que nós queremos. Né? Então, é importante para aquela família, não há dúvida, mas é importante também para aquela comunidade e para a sociedade que a gente quer construir. Né? Então, há que se entender que cada servidor, cada funcionário tem momentos que eles podem oferecer mais e outros que eles vão oferecer menos. Mas eles sempre vão oferecer. Em certos momentos, aqueles que oferecem mais depois oferecem menos, e esse é o meu caso. Né? Então, é o que eu sempre digo, se o Senado tivesse me posto na geladeira, eu não seria diretora-geral 2 anos depois e não me manteria no cargo 7 anos. Né? Que bom que a minha organização soube me dar essa oportunidade. E eu retornei à minha organização, a oportunidade que me foi dada. Obrigada, doutora Ilana. Caroline, na nossa pesquisa, perguntamos se há diferença entre a liderança exercida por homens e a liderança exercida por mulheres. O que a senhora pensa sobre isso? Eu gosto muito de estudar esse tema,
porque eu acho, de novo, que ele cai um pouco na questão de estereótipos, totalmente nisso, e ele casa muito com o que a gente fala de hoje do mundo complexo, mundo bunny, como a gente comenta, né? Então, aí a gente fala do estereótipo que a mulher é sentimental demais, que a mulher fala demais e que ela não tem pulso com equipe. E aí, assim, eu faço um paralelo e aí volto lá para o mundo complexo, para o mundo bunny que a gente fala, né? A gente vive falando agora tudo em humanizar o serviço, né? Então, assim, será que é sentimental demais ou será que a gente tem uma escuta ativa, às vezes, e consegue ter um pouco de empatia com cada alguém da nossa equipe e buscar o melhor com a equipe que a gente tem em mãos e muitas vezes ter ela mais diversa e a gente consegue o resultado. Eu não acredito que uma líder mulher é melhor ou pior que um líder homem. Eu não entro nesse mérito, até porque eu acho que não tem a ver com isso. O que eu acho que acontece é um pouco do que a doutora Ilana falou no início, da questão da masculinização da mulher. Eu não gosto desse termo até, mas eu acho que ele é muito real na alta liderança, porque é uma questão de a gente fazer parte, de pertencimento. Então, se eu olho para cima e eu vejo que é só aquele estilo de liderança que chega no topo, eu passo a ter comportamentos semelhantes para que a minha carreira se desenvolva. Existe um curta da Disney, acho que é Peer o nome, eu coloco aqui no chat depois se vocês quiserem divulgar, em que é um novelo de lã, que ela chega numa empresa de bolsa, Wall Street, e eles não aceitam o jeito dela ser e ela começa a mudar. Então, ela começa a usar as gírias que eles usam, começa a tentar usar as roupas que eles usam e a forma com que eles falam para que ela tenha voz naquele ambiente. E aí, de repente, no final do filme, quase no finalzinho do filme, vem um outro novelinho de lã, e aí que é parecido com ela e ela se lembra da essência dela. E aí ela volta a ser quem ela era e aquele ambiente começa a ser muito mais diverso e ter resultados muito, muito melhores com o tanto de diversidade, né? Então, eu acho assim, talvez seja o momento da gente olhar para nós mesmas e dentro do conceito de sororidade entender quem de fato nós somos, o que de fato eu tenho de bom a contribuir numa liderança e o que isso eu posso estar trazendo alguém, tornando o caminho de alguém mais fácil, né? Eu olho, por exemplo, eu tenho uma série de meninas que entram mais novas na empresa do que eu, e muitas vezes elas vêm conversar comigo e tal, e aí, com o tempo, a gente vai adquirindo um pouco de experiência, né? E a gente olha e diz, olha, vai por aqui, vai por ali, isso acontece assim, vamos lá, vamos desse jeito, vamos juntas. Mas acho que essa questão da masculinização, e é um termo que se usa, independentemente do meu gostar ou não, né? Mas acho que é um ponto que a gente tem que olhar para que as lideranças não se tornem todas iguais, e sim que a gente possa aproveitar o estilo de cada um deles. E aí o segundo ponto que eu acho que tem uma visão muito do conhecimento oriental, né? Então, os indianos gostam muito de falar isso, que tudo na natureza são polos, né? Polo positivo e negativo, o yin e o yang. Então, existe um livro, o Liderança Shakti, ele é do Raj Sisodia, que fala muito sobre capitalismo consciente, né? E ele traz muito isso, que existem, todo comportamento ele tem uma luz e uma sombra. Então, assim, fala-se que os homens são muito objetivos. E são, ok, esse é um comportamento talvez mais dado aos homens, mas eu, como mulher, tenho um comportamento que pode ser objetivo também. Agora, é mais fácil dele cair na sombra também da agressividade do que uma mulher. Então, assim, a mulher, ela é por natureza mais empática, e isso é um ponto de luz de comportamento. Agora, se eu não cuidar, eu também caio na sombra de me tornar muito sentimental. Então, o que cada pessoa precisaria equilibrar nas suas luzes e sombras de comportamentos femininos e masculinos que todos temos, para conseguir tirar o melhor da sua capacidade de liderança? Então, assim, falei um pouco de masculinização, falei um pouco de polos de comportamento, mas em suma eu acho que não existe um melhor e um pior. Eu acho que existem estilos de liderança, independentemente de ser homens e mulheres, e que cada pessoa pode, sim, focar suas luzes e sombras para adquirir o seu melhor dentro do time.
Obrigada, Caroline. Gostaria de ouvir a desembargadora Kali. Essa questão de diferença entre homens e mulheres, há um tempo eu já estudava, quando eu fui fazer a dupla titulação do mestrado em Portugal, eu participei de um grupo em Lisboa, em que se trabalhava essa questão das diferenças entre homens e mulheres e nos cargos de liderança. Tá? E na época a gente já se avaliava o que impedia a ascensão dessas mulheres nesses cargos de liderança. Não era qualquer diferença de gênero, mas sim a forma pela qual as empresas avaliavam de uma forma subjetiva essa mulher. Ela era muito mais baseado num viés inconsciente. E eu estava pesquisando agora, ontem, e encontrei uma pesquisa da Johnson's International, que fez um estudo no que se refere às mulheres nos negócios, e sobre as diferenças das mulheres em homens nos cargos de liderança. Eles avaliaram, deixa eu ver aqui, 278 gestores, tá? Foram pesquisados, homens e mulheres, de companhias da América Latina, e a conclusão foi que mulheres e homens têm o mesmo potencial para liderar. O que a gente já estudava lá em 2013, 2014, nosso grupo de pesquisa já tinha chegado a essa conclusão. Por quê? Pelo mesmo, e o que a Kailine falou antes, em função de... Se tem um mito do que o homem seja o melhor gestor. Isso não existe. Cientificamente, isso não foi derrubado. Porque se eu trabalhar com avaliações psicométricas, que foi o que esse estudo fez, que aqui eles fizeram as suas avaliações psicométricas, HPTI, que é o indicador de traços de alto potencial, e questionários de traços de inteligência emocional. Além da personalidade, as avaliações mediram o nível de inteligência emocional e os tipos de comportamento que geralmente são associados a homens e mulheres no ambiente de trabalho. Nesse estudo, eles até abordam essa questão da empatia. Homens e mulheres, a mulher é mais empática, o homem é mais empático. Talvez a gente tenha uma tendência, às vezes, a ter um perfil mais empático ou não, mas o perfil é muito da pessoa, né? Eu posso me colocar numa determinada situação de... Eu sou uma pessoa empática, de eu conseguir... Mas isso não quer dizer que um homem também não tenha essa mesma qualidade, né? Então, e eles colocam que em situações de avaliação em que são suprimidos os nomes dos participantes e avaliadas essas ferramentas, não há diferença entre homens e mulheres no processo de liderança, tá? Então, inclusive, colocam aqui que o estudo conclui que a promoção da equidade de gênero nas empresas, para que aconteça isso, o caminho mais eficaz é utilizar as ferramentas de análise psicométricas, já que essas são consideradas imparciais na avaliação da personalidade nos traços da inteligência emocional do indivíduo. Ou seja, a gente tem o peso realmente, como as gurias já colocaram antes, do nome, do feminino ou do masculino, por vezes pesa muito mais do que efetivamente a análise daquele indivíduo, das habilidades, né, daquele indivíduo. Então, os dados que substanciam a pesquisa mostram que, apesar das mulheres nos postos de liderança terem aumentado nos últimos anos, elas continuam subrepresentadas, né? Então, extremamente, acho que a gente tem que superar isso e oportunizar essas mulheres esses acessos. Eu vejo que na advocacia, de certa forma, como nós somos, na grande maioria, profissionais autônomos, é bem aquela situação, ninguém vai pegar e me questionar dentro do meu escritório. Agora, nós temos uma dificuldade grande,
no que se refere aos grandes escritórios ou empresas, né, que ainda existe a questão e que tem que ser discutida de equidade salarial, que não existe na esfera pública, e outras situações que são extremamente importantes e devem ser debatidas para que a gente possa ter uma participação maior das mulheres e uma equidade efetiva. É isso. Obrigada. Doutora Ilana. Alô? Oi, estou te ouvindo. Tá, a senhora gostaria de comentar alguma coisa sobre a diferença, se há diferença entre a liderança masculina e a liderança feminina? Bom, eu acho que quando nós nascemos sem diferença de programação. Mas nós somos produtos do meio. Eu acho que já é a terceira vez que eu estou reforçando isso. Nós somos produtos de uma cultura, né? Existem pesquisas de cultura nacional, um dos principais repositórios de pesquisa de cultura nacional, ele é feito desde 1963, em 70 países, e ele se baseia em 6 variáveis. Uma delas é masculinidade versus feminilidade, né? E o que é dito ali são características mais afetas às mulheres e características mais afetas aos homens. E aí alguns países são considerados mais masculinos ou mais femininos de acordo com essas características. Então, por exemplo, países que têm um estado do bem-estar social, políticas de bem-estar social mais adequadas são países mais femininos. Países que valorizam mais o sucesso, que valorizam mais a competição, são países mais masculinos, né? Isso diz respeito a uma cultura nacional, né? E claramente a liderança naquele espaço geográfico vai ser mais ou menos valorizado de acordo com que ele conversa com a expectativa daquelas pessoas. E isso pode ser uma das explicações que, por exemplo, porque nos países nórdicos, né, apesar de ter começado com o domínio dos vikings, que eram sociedades bastante masculinizadas, hoje em dia nós temos, né, uma equidade bem maior, porque são países que valorizam o bem-estar social, e isso sim é associado com a imagem da mulher. Né, então eu acho que, de novo, é claro que biologicamente não há nada que determine que homens e mulheres são assim ou assado, ou que eles são mais potentes em tais ações e mais impotentes em outras. Mas, obviamente, há um direcionamento cultural, e é isso que eu me refiro, né? E isso são coisas que a gente vê, infelizmente, em todos os fóruns onde tem homens e mulheres. Quem cuida mais? É a mulher. Por quê? Porque ela quer cuidar, porque ela sente que ela tem obrigação de fazer aquilo. Na reunião, quem escreve a ata? Isso é uma coisa que eu nunca fiz. Eu sou péssima, então esquece isso de mim, porque não vai. Né? Então, assim, mas isso são questões sociais que estão impostas. E aí o que eu falo com quem eu converso é, não aceite, se você não quer. Não é nenhum problema em escrever a ata, desde que seja uma função rotativa. Escrever a ata por si só não é um demérito para ninguém. Aliás, é muito bom você ter capacidade de conseguir sucintamente transcrever algo que aconteceu numa reunião. Mas é uma habilidade que todos podemos ter. Não apenas as mulheres. Então, não há nenhum problema em escrever a ata, desde que seja rotativo. Perfeito. Que isso não seja caracterizado. Então, eu volto a dizer... E eu acho assim, algum de nós falou que isso é importante para o mundo dos nossos filhos e dos nossos netos. Eu te confesso, Clarissa, que eu sou uma impaciente, eu queria isso para o meu mundo. Eu não quero os meus filhos e os meus netos, coisíssima nenhuma. Eu acho que a gente tem que fazer bem rápido. Faltam só 9 anos para eu me aposentar, e eu juro que eu queria me aposentar com isso bem mais evoluído do que está hoje. Muito bom, doutora Ilana. Doutora Ilana, até dezembro de 2015, não havia banheiro feminino no plenário do Senado. A inclusão de um banheiro para as mulheres, fruto de uma reivindicação da bancada feminina à época, foi um marco simbólico de que vivemos novos tempos? E ainda,
Quais as iniciativas voltadas para ampliação da participação de mulheres em cargos de liderança no Senado? E os resultados? Eu não sei dizer, Clarissa, se o banheiro foi um marco simbólico, não. O banheiro foi importante para dizer aqui é um espaço de mulher. Porque por que não tinha banheiro masculino no plenário do Senado Federal? Porque quando foi pensado o plenário do Senado Federal em 1960, não é só que não tinham mulheres. A primeira senadora entra em mandato em 1979. É porque não se pensava que poderiam ter mulheres. Veja, quando a gente projeta uma coisa, a gente não projeta só para o presente, a gente projeta para o futuro, né? Então, aquele espaço não foi projetado para mulheres. O Senado tem escadas em caracóis, que se eu subir de saia e tiver alguém embaixo, vai ver minha calcinha. Porque aquele espaço foi projetado para ser um espaço masculino. Quando se chega, se vocês conhecem Brasília, no Palácio do Congresso Nacional, se entra por um salão branco, muito bonito, chamado chapelaria, onde os senhores políticos deixavam seus chapéus. Né? Então, eu não sei se o banheiro foi um marco, eu diria que a criação da Procuradoria da Mulher foi mais um marco do que um banheiro, mas eu acho que o banheiro é o reconhecimento que aquilo é um espaço das mulheres. Né? E a verdade é que o Senado, pelo menos se comparado com a Câmara, é um espaço de muito menos violência política, né? É um espaço bem mais respeitoso. No entanto, até no excesso de respeito, há um certo preconceito. A primeira mulher senadora foi a senadora Eunice Miquiles, e ela sempre conta que quando ela foi assumir o mandato, ela foi recebida por 2 colegas senadores, muito gentis, que colocaram um buquê de flores na mão dela, e quando ela olhou, então, para a mesa onde estava o orador, ele foi lá e declamou uma poesia. Tudo isso seria lindo, se não fosse só para ela. Né? Sim. Se a cada senador que chegasse ganhasse um buquê de flores e tivesse uma poesia declamada, talvez fosse lindíssimo, inclusive, né? Fosse uma forma muito afetuosa de receber as pessoas naquele espaço político, que em geral não é tão afetuoso assim, né? Talvez fosse lindo, mas só foi para ela, né? Então, isso mostra uma diferenciação. Eu não sou contra todas as diferenciações, não. Porque eu acho que há momentos, como eu falei, a maternidade, que sim, a amamentação é algo, né, feminino, mas eu acho que a gente precisa mediar isso bem, né? Mas acho que hoje o Senado ele é um ambiente bastante que valoriza muito a questão das equidades. E aí eu fui no porque quando a gente trata de equidade de gênero, a gente não pode esquecer a raça, a gente não pode esquecer a gordofobia, a gente não pode esquecer o capacitismo, a gente não pode esquecer as questões LGBTQIA+. Né? Trabalhar equidades é um caminho. É um caminho que talvez a equidade de gênero seja um passo, mas ele não é o único passo. Né? Então, quanto menos compreendida a equidade pela sociedade, a verdade é que mais resistências existem. Né? E é importante que a gente firme o passo e firme o pé. Em relação às questões do Senado, o Senado é hoje, certamente, a organização pública mais reverenciada em relação às equidades como um todo. Nós somos a única organização pública que tem um plano de equidade de gênero e raça bianual. Estamos terminando o primeiro, iniciando o segundo. Nós ganhamos todas as premiações do Ministério da Cidadania. A última vez que eu fui receber, a ministra Damares disse: no próximo você não se inscreve, tá bom? Estamos combinados assim, porque não está ficando chato. Temos trabalhos, inclusive estamos avançando agora num trabalho LGBTQIA+, e já começamos que novamente vai ser um trabalho que ninguém tem, assim como temos um GT de raça, e temos o plano também. Então, assim, temos trabalhos de mentoria para a formação de liderança das mulheres, e temos, o que eu não posso deixar de falar, porque essa é a minha profissão de fé, uma cota para mulheres vítimas de violência. Essa cota foi estabelecida em 2016, ela foi pioneira no serviço público e reconhecida esse ano na nova lei das licitações, que já incorporou essa possibilidade dentro dos seus dispositivos normativos, inclusive
na justificativa do projeto de lei, quando da feitura dele, estava lá escrito que aquilo era levando em consideração o exemplo do Senado Federal. De novo, eu digo, somos todas aqui mulheres em cadeia de comando. Que bom, mas temos que colher oportunidades para aquelas que não estão, como disse a doutora Kathleen, a questão da sororidade. Mulheres vítimas de violência são, primeiro, vítimas. E isso é importante que se diga. Elas são vítimas. Não importa a roupa que elas usaram. Não importa a qualidade do bife que estava naquele dia da mesa, e não importa absolutamente nada, elas são vítimas. Segundo, a possibilidade de ocupar um espaço profissional sadio e com as garantias facilita a saída delas do ciclo de violência. Terceiro, a vivência em uma instituição de mulheres vítimas de violência muda a vida das mulheres e muda a instituição. E eu acho que se eu tivesse que pensar apenas de todas as iniciativas que o Senado tem, e são muitas, e sendo bastante injustas com todas as outras, eu pensaria esta, porque esta virou uma política pública, ela deixou de ser uma política organizacional e virou uma política pública, e porque esta teve a capacidade não só de mudar a vida das mulheres vítimas de violência e as suas famílias, mas de mudar a forma como todos nós que trabalhamos no Senado Federal entendemos a questão da violência e do combate à violência contra as mulheres e meninas. Obrigada, doutora Ilana. Caroline. A Caroline trabalha em um ambiente dominado pelos homens, engenharia. Além de ter passado por uma situação parecida de não ter banheiro feminino onde trabalhava, quer contar um pouquinho para nós dessa situação? Acho que quando a gente fala dessa questão estrutural, assim, acaba que na indústria a gente tem vários exemplos, né? E são exemplos que, como a doutora Ilana citou, eles não existiam porque não foram pensados que mulheres poderiam ocupar aqueles cargos há muito tempo atrás. Então, eu me lembro, eu gestante, por exemplo, a gente não tinha uniforme para gestante. Obviamente, com X meses de gestação, botões não fecham, eu precisava usar roupas maiores, maiores e maiores, até que eu dobrava umas 4 vezes, assim, né? Então, acho que foi algo muito simbólico para a gente ter um uniforme para gestante, e um uniforme para gestante não é um uniforme 2 vezes maior o tamanho, é um uniforme com o tamanho de braços que ela já tem, com o tamanho de ombros que ela já tem, mas com um espaço para a questão da barriga, que já está bastante aumentada. A gente, por exemplo, outra questão importante, luvas. Fisiologicamente, as mãos das mulheres, elas são um pouco menores. Se a gente não tem luvas adaptadas, o quanto de risco de segurança a gente pode gerar numa atividade em que essa luva maior ela fique em uma determinada máquina e possa gerar um acidente de trabalho. Então, nada disso havia sido pensado. E acho que existe uma iniciativa que a Gerdau começou o ano passado, em 2020, mas esse ano tem se intensificado, que é não só pensar na questão de mulheres na liderança, mas se é um ambiente que a gente operacionalmente diz que é muito masculino, e aí a gente entra naquilo, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? A gente não tem mulheres que querem trabalhar aqui, ou a gente não faz um ambiente para isso, a gente não ajuda a capacitar, como é que a gente entrega isso para a sociedade? E aí a gente começou a fazer uma parceria com o Senai, e as unidades trabalham no que a gente chama de programa Pertencer. Normalmente são turmas voltadas para as minorias, turmas de capacitação técnica. Então, a gente já teve turmas só de mulheres, turmas só de negros, turmas só de PCDs, em que a gente capacita essas pessoas e, claro, a gente tem um processo seletivo ao final e parte a gente admite no nosso time organizacional. Então, a maior parte da força de trabalho da Gerdau é um time de operação e a gente tem, é claro que percentualmente parece pouco, mas dessas iniciativas, hoje a gente pode ter o orgulho de dizer que a gente tem 1.000 mulheres operando máquinas. São 1.000 mulheres que estão operando forno, operando uma prensa, e que elas têm as condições de ter uma botina com o tamanho adequado para o seu pé, que é geralmente menor que o de um homem. A minha botina era tamanho 33. Quando eu entrei na empresa, eles precisaram contratar a fábrica de calçados para fazer molde, porque não existia. Então, assim, hoje essas meninas já têm uma grade de botinas, que é o básico,
não tinha, tem luvas, tem uniforme, e tem os vestiários adequados também para as necessidades delas. Então, no nosso caso, toda a questão estrutural foi extremamente importante, mas não só isso, nós prepararmos também o ambiente para recebê-las e ajudar a dar capacitação técnica para que elas exerçam atividades que outrora não eram consideradas para mulheres, né? Então, acho que eu tenho isso como marcos pela característica do nossa indústria mesmo. Obrigada, doutora Caroline. Desembargadora Kallen, o judiciário e a advocacia são ambientes, em regra, liderados por homens, em que pese maioria mulheres. Como é ter sucesso e se destacar? Gostaria de ouvi-la. Está com o microfone desligado, doutora Kallen. Esqueço do microfone. A gente vem estar falando tanto, eu estou me lembrando aqui da Simone de Beauvoir, tá? Que lá na década de 60 ela já questionava o que era ser mulher e a condição dessas mulheres perante a sociedade, né? E foi extremamente, né, a gente sabe a história dela, então, mas a gente continua se questionando hoje em dia, né, e tentando reconhecer a nossa carga histórica, ressignificando as nossas dores, as opressões que as mulheres que vieram antes de nós viveram, e aprendendo tanto com a luta delas, como com o que vem surgindo para nós hoje, o momento histórico, porque o tempo não volta. E principalmente nesse processo de pandemia, evolução social, novas tecnologias, a gente percebe que o perfil das pessoas mudam, as situações mudam muito rápido, como a questão do banheiro no Senado. Eu me lembro que eu estive no Senado e eu sou míope, e a minha lente caiu. E eu não tinha como sair, porque o banheiro das mulheres era fora, do lado do restaurante, se não me engano. E eu tive que pedir para usar o banheiro, porque eu não enxergava, lia tudo assim, né, é complicado, eu tive que pedir para usar o banheiro, e ficou o rapaz que ficava cuidando a porta ali, para que eu pudesse entrar, colocar minha lente e sair. Então, eu usei o banheiro masculino por necessidade, né? Mas as coisas se adequam. Então, e me lembro que na época isso nem imaginava. Eu fiquei pensando, gente, isso era mais ou menos, foi logo que eu voltei de Portugal, era mais ou menos 2014, em função de uma PEC, eu fui para lá e eu não sabia, eu não imaginava que não haveria um banheiro lá. E fiquei na época, mas é uma questão cultural. Na época, se pensava de forma diferente. Então, da mesma forma, o mundo jurídico, ele está se adequando, como eu já coloquei no início, à nossa presença. E hoje se discute muito a questão da feminilização no mundo jurídico, né? Que se tem um lado bom, também tem um lado negativo, que é aquela questão de eu diferenciar comportamentos e poder dizer, na minha perspectiva, o que seria uma atividade feita advogada e aquela que seria de melhor desenvolvida por um advogado. Eu, na minha vida, nunca, e como eu já coloquei, eu sempre fiz o que eu entendia que eu podia fazer, e se alguém pode fazer, eu também posso tentar. Se vai dar certo ou não, eu vou ver depois, mas eu vou tentar. E assim, hoje na advocacia nós somos 50% mulheres. Onde está dito que eu não posso, que essas mulheres não podem ocupar cargos de liderança? É mais do que justo, né? Então, a aprovação da paridade já é reflexo disso, né? De um acesso maior das mulheres, de uma voz mais forte dessas mulheres, que vem tomando o seu espaço, que vem
refazendo, digamos assim, o seu caminho de uma forma mais objetiva, de uma forma que valorize mais essa participação feminina. No Rio Grande do Sul, nós temos a doutora Cleia Carpe, que foi presidente da OAB aqui, seccional, já na década de 80, mas no Brasil, nós nunca tivemos uma presidente nacional mulher. Atualmente, nós temos uma diretoria composta só por homens, né? Então, os nossos 4 diretores federais são homens. Numa próxima, agora, né, em função da lei da paridade, nós teríamos que ter 50% de mulheres também na diretoria do Conselho Federal. Então, eu vejo assim, ó, que a advocacia é uma profissão, como dizia Rui Barbosa, não é uma profissão de covardes, e ela também é de muita luta no que se refere aos nossos próprios direitos, porque, por vezes, eu percebo que existe até um machismo que ele não é, um preconceito que ele é sutil, ele é velado, porque, como já se colocou, é difícil tu empregar uma restrição maior de acesso a uma advogada, né? Porque ela conhece seus direitos, isso não quer dizer que ela não venha a sofrer machismo e com as consequências direto ou indiretamente dele. Sim, a gente passa por situações assim, e isso não quer dizer que a advogada seja masculinizada. Existe muitas pessoas que falam, a criminalista, ela é mais masculinizada. A advogada que trabalha com direito de família, ela é mais feminina. Gente, não existe isso, né? Quando eu estou ali na frente do juiz, é o meu perfil, sou eu que estou falando, é o momento que vem e da mesma forma no processo de julgar, são as minhas convicções, ninguém é imparcial nesse processo, mas eu não, e aqui falando porque eu advogo também, eu não vejo essa divisão na advocacia, né, e que daí seja no judiciário. É complexo eu levar isso, talvez, explicar, mas para nós, a gente vem, eu já falei do caldo cultural, né, para que a gente tem que sair um caldo cultural das diferenças para uma igualdade jurídica. Eu acho que a gente fez isso na OAB, né, a gente fez um trabalho de aceitação das diferenças, nos unimos, nos hermanamos entre homens e mulheres, e dessa diferença a gente extraímos um caldo cultural para possibilitar uma igualdade jurídica. E a paridade hoje é isso, é essa igualdade jurídica. A gente está tentando oferecer oportunidades, uma igualdade de oportunidades para homens e mulheres. É uma forma e até de igualar aquele que tem interesse, mas não tinha condições em um determinado momento. Obrigada, doutora Kali. Vou registrar que estamos chegando ao final do nosso evento e gostaria de pedir uma mensagem final às nossas participantes para marcar a importância de termos ambientes diversos, com oportunidades iguais e livres de preconceito. Gostaria de ouvir a doutora Ilana. Bom, eu podia ter deixado para falar no final, talvez fosse mais bonitinho, mas assim, eu tenho pressa. Eu tenho pressa de mudar esse mundo, né? E eu tenho certeza que é possível. Não só mulheres, é claro, homens e mulheres. No Senado a gente tem grupo de afinidade e masculinidade, a gente tem trabalho com negros e negras, com pessoas LGBTQIA+, trabalho de inclusão. Então, todos juntos a gente tem que fazer. Agora, a gente tem que fazer rápido e a gente tem que fazer hoje, né? E quem tem que fazer não somos só nós, são todos e todas. E há muitas formas de se fazer. Há formas mais complexas, como criar uma política organizacional. Há formas mais simples, como estimular a sua amiga empreendedora dando um clique na rede social dela.
Há formas que exigem experiência, como mentorar mulheres em início de carreira. Há formas que a gente faz pela primeira vez, como educar o primeiro filho, ou a primeira filha. Mas há sempre uma forma de fazer. O importante é que se faça. E que não se deixe para começar amanhã. Agora, isso só dá certo quando a gente realmente acredita no que a gente faz. Equidade não é um discurso bonito. Equidade é uma prática. E é uma prática que a gente não tira da gaveta quando a gente chega na organização. É uma prática de vida. É uma prática que significa defender licenças, maternidade e paternidade em nível global e defender a mesma coisa quando é o seu principal assessor ou a sua principal assessora. É um discurso que é bom de fazer de cima para baixo, mas que exige uma ação de baixo para cima. Então, se com todo esse tempo que eu tenho de experiência, e entre nós eu sou notadamente a mais velha, né, o que eu posso dizer é, um dia a gente começou lá em 2011, hoje a gente já fez muito, mas se a gente não tivesse começado em 2011, a gente não ia chegar onde a gente chegou hoje. Então, se tem gestores de outras organizações nos ouvindo, não importa o que o Senado já fez, não importa. Importa o que você vai fazer amanhã. E a diferença que você vai ter do ponto de partida, a partir do primeiro passo, né? Não se compare com outras organizações. Sim, é sempre possível que a gente tenha bons exemplos e que a gente tenha inspirações, mas cada organização tem a sua cultura, cada gestor tem a sua história, e o importante é que a gente caminhe para frente, se a gente tem vontade de ter um mundo com mais equidades. Esse é o mundo que eu quero viver, e que eu não quero só que o Senado viva, porque às vezes até diz que a gente é uma pequena ilha da fantasia, onde a gente consegue fazer grupos e chamar colegas gays, lésbicas e travestis para discutir se o Senado é um ambiente violento ou não, e eu fico muito feliz de ouvir da boca deles que eles acham que não é, né? Mas o mundo lá fora é violento, e não adianta só eu resolver as 4 paredes em que eu vivo, eu preciso resolver todo mundo, porque uma hora eu vou ter que sair do Senado para ir no supermercado, eu vou ter que buscar a minha filha na escola, e eu vou ter que entrar numa discussão se a escola deve ter uma política ou não de equidade. A nossa organização é um dos nossos papéis sociais, mas não é o único. Tomara que a gente possa aprender a partir do que a gente vive nelas e levar para os outros papéis sociais que a gente tem nas nossas vidas. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela companhia de vocês, um prazer estar de volta compartilhando com a minha terra querida, com o meu Rio Grande do Sul, ainda que eu já seja hoje um pouco calanga também, depois de quase 25 anos de Brasília, mas é sempre muito bom ouvir o sotaque, e é sempre muito bom saber que também de um dos cantos desse enorme país estão vindo boas iniciativas que vão poder vir e também inspirar todas as outras organizações, e não só o Poder Judiciário, mas todos os outros poderes da União. Muito obrigada, e estou sempre à disposição de vocês. Nossa, muito obrigada, doutora Ilana, foi um prazer ouvi-la. Eu gostaria de passar a palavra para a desembargadora Kallen para as considerações finais. Bom, pois bem, como a gente já vem conversado, e eu acredito, para mim, o processo de igualdade feminina, embora a gente venha andando com passos muito lentos ainda, é um caminho sem volta. Então, eu sempre digo para os meus alunos, no final, assim, de semestre, que quando eles têm que fixar um objetivo, eles têm que seguir, que não há volta, né? Não existe, em algumas situações, o plano B. E, para mim, no que se refere à igualdade feminina, está previsto constitucionalmente, toda a literatura, né? Não existe divergência, não existe plano B. Então, eu lembro aqui agora da frase que é bem masculina, mas do Hernán Cortés,
e como eu falo com o coração, eu vou citá-lo de qualquer forma. Hernán Cortés foi um dos mais implacáveis desbravadores da América Central. E numa das oportunidades que ele tinha que conquistar uma determinada região, ele disse aos seus companheiros, ao desembarcarem nas terras mexicanas no século XIV, XV, não, 16, eu acho, tá? Queime os navios. Por quê? Porque não existe mais volta, não existe, isso fez com que não houvesse mais meios de regresso, né? Então, no que se refere à igualdade das mulheres, à igualdade jurídica, a gente tem que queimar os navios e não tem plano B, a gente só tem que ir para frente, né? A vitória, digamos assim, contra o preconceito, contra a violência, contra a mulher, ela é a nossa única chance. Não existe a possibilidade de uma sociedade democrática, de uma sociedade inclusiva, sem a participação das mulheres. Então, todos nós, homens e mulheres, devemos trabalhar nesse sentido, aceitar as diferenças e trabalhar nesse mesmo sentido. Então, é isso, eu agradeço a oportunidade, por lembrarem de mim novamente, as gurias pela oportunidade de conhecê-las e aprendi bastante. A Ilana, eu tentei falar algumas vezes no Senado em função das minhas andanças por lá, mas não a conhecia pessoalmente ainda, mas já escutei muito falar dela, é uma pessoa que amigos em comum gostam muito, né? Então, fico muito feliz de estar participando aqui, agradeço novamente também ao doutor Arminio pela lembrança. É isso, obrigada. No que eu puder contribuir, estou sempre à disposição. Muito obrigada, doutora Ilana, muito obrigada. Perdão, doutora Kallen. Agora eu passo a palavra para a Caroline para fazer as considerações finais. Então, eu queria agradecer também a oportunidade aqui. Acho que foi muito gostoso estar com vocês, aprendi demais. Sempre é bom ter um papo com outras mulheres que participam dos mesmos objetivos que a gente, tem campos de visão e atuação tão diferente. E eu compartilho do que a doutora Ilana falou de ter pressa, né? E eu escuto muito isso, que a próxima geração seja isso, que a próxima geração... Gente, quem é que está criando essa próxima geração? Somos nós. Então, se a mudança não ocorre por nós, ela não acontece. A gente não pode deixar uma carga para os nossos filhos, para as nossas filhas, de algo que a gente não começa mudando, né? E as pesquisas falam que agora com a pandemia isso se intensificou. Se nós não fizermos nada, a questão de equidade de gênero vai demorar mais de um século para chegar a um nível de equidade de fato. Então, assim, não basta, a gente sim tem que ter pressa e precisa fazer algo. A gente precisa estar com ações afirmativas, a gente precisa discutir isso entre todas, todos e todes. E gosto muito de uma fala que eu tenho com a nossa líder do grupo de raça na empresa, Jéssica, e a gente às vezes olha e desanima um pouco e diz, será que isso vai para frente? Será que eu vou ver isso melhorar? Será que, puxa, escorrega aqui, vai lá? E aí a gente sempre fala no final que diz, olha, não importa se a gente escorregou aqui, se foi lá, mas o que importa é que eu olhe lá na frente e quando eu veja uma mulher entrando recentemente na indústria, quando eu veja ela galgando algum sonho que ela tenha, eu posso olhar para isso e dizer, eu fiz parte disso. Então, isso acho que é um sentimento de sororidade que a gente tem, né? E, para finalizar, eu gosto de citar uma frase da Elisama Santos, que ela fala que, e acho que isso faz muito frente com a equidade de gênero, que é enquanto a raiva for o único sentimento que a gente oferta para os nossos meninos, a violência vai ser o meio mais fácil de eles lidar com as suas emoções. Então, assim, que a gente possa, cada um de nós, olhar para as nossas emoções, geri-las, conseguir nos entender, para que aí sim a diversidade ela vire inclusão e não fique só no número, só na diversidade, né? Acho que só assim, como a famosa frase que é dita ser de Aristóteles, né? Aí sim o todo começa a ser maior do que a soma das partes. Obrigada, gente, pelo carinho aí, pelo espaço. Fico à disposição de vocês também. Muito obrigada, foi excelente ouvi-las. Eu agradeço a presença de todos
e todas, e antes de encerrar o evento, eu convido para acompanharem as iniciativas da comissão, que em breve lançará um espaço para trocas, indicações, sugestões de obras, artes, filmes, documentários, séries, sites, canais e blogs de autorias femininas e cuja temática aborde o gênero feminino e suas nuances. O nome desse espaço, que funcionará no ambiente virtual da EGE, se chamará Confraria das Alices, a arte e cultura na justiça eleitoral. O nome é inspirado no talento e determinação da vida e obras das artistas gaúchas Alice Soares e Alice Dujma, as duas Alices, como eram conhecidas. Elas formam a primeira geração de mulheres a constituir o mercado de arte gaúcho, fundando ateliês e contribuindo para o surgimento de importantes instituições culturais no Estado. O meu muito obrigado e até o próximo evento.